Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Bom, gente, pra quem não me conhece, me chamo Tomás, tenho 20 anos de idade e sou desenvolvedor Full Stack Júnior. Também estou cursando Ciência da Computação. E no vídeo de hoje eu vou estar falando um pouco mais sobre a minha visão, então a minha opinião sobre essa exponencialidade da inteligência artificial. Se eu acho que ela vai acabar com nossos empregos, qual que eu acho que é o futuro e o que eu tô vendo no meu dia a dia de trabalho como um júnior nos quesitos que essa IA pode sim nos substituir. E eu tenho certeza que sim, o medo é real e eu tenho certeza que se tu é estudante, se tu tá iniciando nesse meio da programação, eu tenho certeza que tu tá com medo. Eu tenho certeza que esse medo ele é real e ele tem que ser real porque no meu ver, muitas pessoas vão ser sim substituídas pela inteligência artificial, mas são pessoas específicas que eu vou estar falando aqui no vídeo de hoje. Eu fiz algumas anotações aqui no meu caderninho, mas antes de tudo, gente, eu só queria falar que essa aqui é a minha opinião, então eu adoraria escutar outras opiniões de vocês aí, então comentem embaixo o que vocês acham. Você acha que a gente vai sim ser substituídos? Vocês acham que o futuro vai ser com a AGI, vai ser tão absurdo quanto a gente já tá vendo hoje em dia? Então, por favor, deixem os comentários aí embaixo e não leve minha opinião como 100% realidade, que essa é simplesmente a minha opinião. Bom, gente, então a primeira coisa que eu anotei aqui é que o medo de ser substituído por uma inteligência artificial, ele é real. Então eu tenho certeza que se tu tá começando na programação, tu tem realmente esse medo. E o medo ele é real simplesmente por a gente estar enviando um prompt de 10 linhas para qualquer LLM que existe no mercado, seja ChatGPT, Claude, Gemini, e ele vai te gerar todo o código pronto sem nem tu saber o que tá acontecendo dentro daquele código. Então ele simplesmente ele consegue gerar códigos melhores, códigos refatorados, códigos inteligentes, otimizados, ele consegue te explicar e gerar milhares de opções de códigos para te aplicar para aquela coisa. E para ti que tá aprendendo a programar, que tu tá recém vendo lá o que é um if, o que é um else, o que é um while, pra ti isso é absurdo. Tipo, tu não tem no teu ver o porquê tu aprender isso, sendo que um simples prompt, a IA vai gerar todo o código perfeito pra ti. Tu vai lá dar o play no código e ele vai estar rodando perfeitamente. Mas esse é a virada-chave que muita gente que tá começando na área não consegue perceber. Porque quando tu trabalha dentro de uma empresa, se tu já tá trabalhando, eu acho que com certeza tu vai ter uma visão parecida com a minha, é que simplesmente hoje em dia, os nossos sistemas, qualquer sistema de um software, ele é tão complexo que uma IA ela não é capaz de simplesmente gerar um pedaço de código, porque esse pedaço de código que ela vai gerar, ela vai ter que depender de outra coisa do código, que ela vai ter que depender de outra coisa, então é meio que tudo interligado dentro dos códigos de um software mais complexo. Hoje em dia, quando a gente pede para fazer um trabalho da faculdade pro ChatGPT, vai ser muito fácil para ele, porque o trabalho normalmente ele é simples, tipo, ele vai ser, eu quero que tu crie um mini jogo que tu vai dar acima e para baixo. Só que conforme o código ele vai ficando mais complexo, que ela tem que entender o que está acontecendo anteriormente para conseguir pensar numa possível solução futuramente, esse é o ponto que a IA não é capaz de fazer hoje em dia. Então, quando a gente fala de código, sim, ela é capaz de gerar milhares de códigos novos, códigos refatorados, sites inteiros completamente funcionais, só que ela só consegue gerar isso do zero porque a gente pede de uma forma que ela vai achar e vai gerar da forma que ela acha que tem que ser gerado. Eu tenho essa visão, claro, que futuramente com certeza ela vai conseguir fazer, conforme a capacidade computacional está aumentando, conforme a capacidade de processamento de milhares de dados ao mesmo tempo. E está aumentando porque a gente sabe que a IA está numa exponencialidade absurda. Sobretudo, gente, a questão de um programador nunca vai ser só sobre escrever um código ou escrever o código da melhor forma. Claro que tu vai escrever milhares de linhas de código. Esses códigos que tu vai escrever vai ser com base nas conversas que tu teve com o cliente, nos stakeholders que tu criou, em regras de negócio da tua empresa. Então esse é o ponto crucial e a virada que eu acho que todo mundo tem que entender. Regras de negócio. Eu acho que essa é uma das melhores maneiras de tu conseguir se manter em uma empresa e se diferenciar nesse negócio. É tu entender realmente qual que é o teu negócio, qual que é essa empresa que tu está trabalhando, o que que ela faz realmente, como é que ela lucra, como é que ela ganha, como é que ela conquista cliente, o que que os clientes utilizam dentro da plataforma que vocês estão desenvolvendo. Entendendo essas regras de negócio e pensando em outras possíveis soluções, baseada nas regras de negócio que vocês já existem, já têm dentro de uma empresa, pensar em outras soluções, pensar em soluções de códigos, esses códigos que tu mesmo pensou em soluções, entendendo a regra de negócio, entendendo as dores do cliente, como é que o cliente utiliza a plataforma de vocês, esse sim, claro, pode ser um código que vai ser gerado pela IA, mas para te gerar esse código pela IA, tu tem que entender todo o resto, todos os outros quesitos. E esse é outro ponto aqui, então, que eu anotei, que é tu entender bastante essa regra de negócio, tu saber e ver realmente o que a tua empresa faz, entender muito bem isso. E outra coisa que eu anotei aqui, que eu tava até conversando com a minha professora, que principalmente para quem é estudante, para quem tá começando nessa área da tecnologia, é que a gente parece que a gente é muito burro.
E por que eu falo isso? Hoje em dia a gente está se tornando cada vez mais dependentes da inteligência artificial para terceirizar as nossas decisões de vida. Uma coisa que não era, uma coisa que é pra gente decidir, a gente tá terceirizando, a gente tá perguntando pro ChatGPT, ele vai nos gerar uma resposta, a gente vai seguir essa resposta que ele nos gerou. E isso ele tá nos tornando cada vez mais burros, porque a gente tem basicamente um monstro do nosso lado, no nosso ombro, que ele fica 24 horas do nosso dia tocando no nosso ombro e falando: olha, essa task aí que tu tá demorando horas pra fazer, tu me manda esse promptzinho aqui e eu vou te dar a melhor resposta, eu vou te dar o código fatorado, eu vou te dar o código perfeito que ele vai funcionar e eu tenho certeza disso. E se ele não funcionar, me responde de novo que eu vou te mandar o código novamente. É literalmente isso. A gente tá vivendo hoje que a gente não consegue mais pegar um trabalho, pegar uma coisa da faculdade, pegar uma questão pra responder e sem a gente ter esse monstro do nosso lado falando assim: cara, me manda, me manda, me manda, me manda. Ali um mero que tá recém aprendendo, eu tenho certeza que quem tá aprendendo cai nesses pensamentos que, pô, por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô usando só o ChatGPT pra me responder? E é uma coisa que, tipo, fulano tirou 10. Tá, mas ele tirou 10 por mérito próprio ou que ele usou uma outra ferramenta, um LLM externo que respondeu tudo pra ele e fez o código perfeito? E isso é justamente o que eu tava conversando com a minha professora, que a gente vê que os alunos, eles não fazem mais nenhum trabalho. Meus professores da minha faculdade, eles estão cansados de corrigir trabalhos completamente feitos por uma inteligência artificial, feito por um chat GPT da vida. Então não tem mais como tu medir o conhecimento de um aluno por meio de trabalhos que são feitos online. Daqui a pouco a gente vai passar só provas 100% presencial, sem nenhum tipo de acessório tu vai poder utilizar durante a prova. Porque não tem mais como a gente medir o conhecimento de alguém mediante ou somente com trabalhos que são feitos em casa. Porque é muito fácil tu pegar o PDF que teu professor demorou horas pra fazer e planejar o trabalho, tu vai mandar pro ChatGPT, ele vai te gerar o PDF, vai te gerar todo o texto escrito dentro do PDF. Tu não vai nem ter que ler o que ele foi escrito porque tu vai confiar nele. Porque no teu ver, tu é muito burro perto dele. E esse é o ponto. Então não sei se vocês sabem, mas essa foi a primeira geração. Todo ano é feito, a cada nova geração é feita uma pesquisa que mede o QI da geração passada comparando com o QI da geração futura. No caso, a nova geração que surgiu. Esse foi o primeiro ano, não sei em quantas décadas, que o QI da geração anterior foi maior que o da nossa geração. E isso se dá por ChatGPT da vida, por rede social. A gente tá cada vez mais tirando o nosso foco das coisas essenciais, que é do aprendizado, e dando mais ênfase. Então agora são várias opções. É o Brainly que tu conseguia pegar as respostas antigamente. Hoje em dia é o ChatGPT, que tu não precisa nem... Cara, ele vai pensar na resposta pra ti. Ele pode pensar numa resposta personalizada e a gente não tá mais a fim de aprender alguma coisa do zero. A gente tá simplesmente a fim de pegar o que ele gerou, responder, e é isso, sem sequer a gente entender o que foi feito. E esse é o ponto crucial, que são pessoas que vão ser facilmente substituídas por uma inteligência artificial. Porque no meu ver, cada vez mais esses códigos, ou saber escrever código, vai se tornar meio inútil na área da programação. Porque, pô, tu manda um prompt, ele vai te gerar um código. Tu manda outro prompt, ele vai te gerar esse código mais otimizado. Por que a gente precisa ter alguém que vai só ficar escrevendo código, sabe? As pessoas, acho que vão se manter nessa área da programação, vão ser as pessoas que têm a capacidade cognitiva de entender os problemas, de ter soluções e pensamentos críticos sobre alguma coisa. E claro, esses pensamentos têm que ser com base nas regras de negócio de uma empresa que tu já sabe. Então entender as regras de negócio, ter um pensamento crítico, ter as soft skills, saber se comunicar. Eu acho que, cara, hoje mais do que nunca tu tem que saber se comunicar. Porque essas pessoas que não sabem se comunicar, não sabem se expressar, não sabem expressar como estão pensando em solucionar um problema, esses são as pessoas sim que vão ficar de fora da próxima onda. E essas são as pessoas que eu acho que no futuro não vai ter mais sentido ter elas em um time de desenvolvimento. Porque se a pessoa é um crânio, só sabe fazer código e código e código, mas não sabe se comunicar, mas não sabe explicar como é que ela pensou pra resolver isso daí, não sabe ela expressar ou espalhar a ideia disso, ou conversar com o cliente pensando numa possibilidade de uma solução melhor, essas pessoas vão ficar de fora. Porque elas estão lá justamente pra te sentar e escrever um código, sendo que a IA ela consegue fazer exatamente isso. Só que, claro, um programador ele não vai ser só escrever código, ele vai muito além disso, e são essas pessoas que sabem fazer coisas além de escrever código, como saber se comunicar, saber expressar, regras de negócio, essas sim vão continuar na próxima onda. E claro, eu acho que hoje em dia a melhor forma da gente tentar se manter mediante essa era da inteligência artificial é utilizar elas a teu favor, utilizar
utilizar os agentes, então utilizando IAs verticais, porque hoje em dia o ChatGPT da vida é uma IA horizontal, então tudo que a gente responde para ele, ele vai responder em formas mais generalistas, porque ele vai estar muito amplo o chat dele ali. Uma coisa é tu treinar um agente de IA que vai só te responder questões de código de Java com Spring na versão 7.1, sei lá o que. É muito mais interessante tu utilizar esse agente para fazer perguntas sobre realizar um código para esse teu software, do que tu perguntar para um ChatGPT, que é uma IA mais generalista, uma IA que não tá treinada justamente para aquele teu tópico em específico. Então acho que a melhor forma é tu saber e a gente começar a entender como é que funciona essas LLMs, treinar esses agentes justamente para nós e utilizar eles a nosso favor. Isso sim, utilizar esses IAs verticais, ser humano, regra das duas perguntas. Essa é outra coisa que eu anotei aqui, que é o que a gente pode fazer no ChatGPT, por exemplo. Então essa regra das duas perguntas, ela serve muito para fazer perguntas um pouco mais focalizadas. Então se tu tem uma pergunta que tu quer fazer algo mais específico, antes de fazer essa pergunta mais específica, pergunta uma coisa mais geral dessa tua pergunta, para ele já entender o conteúdo que tu tá querendo lidar, e daí sim, a partir daí ele vai te responder melhor. Então hoje em dia é tudo a base de como tu pergunta pro ChatGPT, ele vai te responder da melhor forma. Eu tenho certeza que vocês podem estar olhando aí milhares de vídeos sendo aí criados no Reels e vídeos de inteligência artificial. E eu tentei criar um vídeo desse, só que, cara, é bem complexo, porque o prompt ele tem que ser bem perfeito para ele gerar um vídeo perfeito como tu quer exatamente. E isso é justamente a gente entender como é que funciona uma LLM por trás. Esse é o ponto principal. Então, utilizando a regra das duas perguntas, utilizando agentes para te auxiliar na hora de tu escrever um código, são maneiras que tu pode se preparando cada vez mais pro futuro. Porque eu acho que a gente não vai mais voltar atrás. A gente não vai mais ficar sem usar uma IA para corrigir alguma coisa, para botar uma IA de review. Por exemplo, hoje a gente está utilizando no meu trabalho o Code Reviewer. É simplesmente uma IA integrada no nosso GitHub que vai simplesmente revisar todos os pull requests que são feitos e vai validar se a task foi criada lá, mudar o botão para 16, para a fonte do 16 e não sei o que. Esse task, esse code reviewer, ele vai conseguir ler o que tem que fazer, o que tem que ser feito nessa task. A partir daí ele vai revisar o teu código que tu fez e vai analisar, tá, ele aumentou a fonte, aumentou, tá, check, aqui ele fez certo, aqui ele fez errado, aqui ele podia ter feito de tal e tal maneira. Isso vai só evoluir, a gente vai cada vez utilizar mais isso. Porque não existe mais a gente voltar atrás e ficar sem ChatGPT, sem o GitHub Copilot para nos auxiliar a criar um código. Isso não existe mais. Eu acho que as pessoas que estão presas nisso, que não estão usando hoje em dia o ChatGPT para auxiliar a criar um código, essas sim são as pessoas que vão ficar para trás. Porque isso são coisas que não vão voltar mais. Não tem mais como a gente ficar codando sem uma IA que vai nos auxiliar ali. Mas claro, se tu está aprendendo, se tu quer realmente aprender alguma coisa, tu entender essas estruturas, esses algoritmos que são coisas essenciais, isso sim vale a pena tu desligar o GitHub Copilot por um tempo. Vale a pena tu parar de tentar fazer um exercício sem o auxílio de uma LLM, sem o auxílio de um chat GPT. Porque tu tá realmente aprendendo sobre essa questão de estrutura de dados. Só que a partir do momento que tu entendeu essa estrutura, como é que funciona essa estrutura de dados, não tem por que tu não utilizar ela a teu favor. Então o meu ver é que sim, muitas pessoas vão ficar de fora dessa onda e são pessoas que realmente não estão se preparando, não estão melhorando soft skills, comunicação, entre outras coisas, como eu falei no vídeo, mas também, ao mesmo tempo, eu acho que esse medo de ser substituído, ele é real e vale a pena a gente ter. E eu acho que esse medo, ele é muito bom para nos incentivar a cada vez mais entender sobre uma regra de negócio, sobre entender realmente o que é uma estrutura de um código. Porque hoje em dia, cada vez mais no futuro, eu vejo que a gente vai estar aceitando ou analisando códigos gerados por uma IA. E para te analisar um código, como é que tu vai analisar se o código que ela gerou é otimizado? Tu tem que entender os algoritmos, tu tem que entender essa estrutura, tu tem que entender algoritmo e estrutura de dados, tu tem que entender, sei lá, bubble sort, Cara, tu tem que saber notação Big O, coisas mais estruturais, coisas mais conceituais, tu vai ter que saber. Porque como é que tu vai definir se um código que ele gerou foi bom ou ruim? Tu não vai saber. Se tu não sabe o que tá acontecendo ali dentro, como é que tu vai definir se ele foi bom ou ruim? Tu vai simplesmente aceitar e vai botar pull request lá e fingindo que foi tu que fez. E essas pessoas sim, eu acho que vão ser substituídas. E esse medo tem que ser real, sim, pra essas pessoas. Então, essa é a minha opinião, isso é a minha visão, que eu acho. Eu espero que vocês tenham tirado alguma coisa desse vídeo. E se tirou alguma coisa, comenta aí embaixo se tu concordou com alguma coisa que eu falei aqui. Se tu não concorda, eu adoraria escutar outras opiniões aí também. Beleza, gente? Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo aí. Deixa o like, até o próximo vídeo. Valeu e tchau.